Mas a gente quer saber aqui, a gente gostaria de saber uma coisa que... Eu não sei se você já falou isso em outro lugar, mas a gente quer saber quem é você, né? Quem é o Felipe Oliveira... Felipe Oliveira Conceição, o Felipe Oliveira Conceição Tigrão. Cara, quem é você? Quem é esse cara? Assim, pô, eu sei que você é de Friburgo, mas como é que foi a tua vida? De onde você vem? Como é que foi aí o teu início? Quem é você de verdade, assim, cara? Outro dia eu tava pensando nisso. Bacana a pergunta, Fernando, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas na vida e tem filhos, né, também, e os filhos não sabem direito de onde a gente vem, né? Qual a tua origem, né? Porque o futebol me deu, graças a Deus, não só como atleta, como treinador, possibilidade de viver uma vida financeiramente melhor e de uma qualidade de vida melhor, e poder dar isso para minhas filhas, né? Só que elas, assim, por mais que eu conte algumas coisas, elas não sabem realmente, e nem tem ideia, por mais que você conte, não vai. Só que outro dia eu tava lembrando, né, que eu vim de Friburgo com 13, 14 anos, entrei em núcleo, sabe aqueles núcleos que tinha? Sim. Não sei se tem ainda hoje, núcleo do Flamengo, núcleo do Fluminense. Hoje é meio diferente do diferente, né? Escolinha hoje, né? Escolinha. Aquela época era núcleo. Era núcleo. Então eu passei 1 ano e meio, Fernando, morando com a minha avó em Niterói e indo nesses núcleos. Isso por opção sua? Minha. Larguei pai, mãe, os irmãos em Friburgo e falei que vinha para isso. 13, 14 anos. E lá não, eu cheguei aqui 14, mas com 13 eu já falei. Mas que ia fazer no ano seguinte. Lá tu já jogava, já se jogava destacava. no Friburguense. Já jogava bem no Friburguense, salão e campo. Tá. Então, assim, mas eu tomei essa atitude. Aí você imaginou uma criança hoje, 13, 14, virando pros pais, né? Cidade interior, tô indo morar com a minha avó, não sei, deve ter gente que faça, mas... Aí tomei essa atitude, passei 1 ano e pouco, eu não conheci ninguém, cara. Então, assim, era eu e eu. Aí passei 1 ano e pouco indo nesses núcleos, aí fazia 3 treinos lá, passava e perguntava. Eu lembro que eu perguntava pros caras, você vai me mandar lá pro time mesmo? Não sei o que. Aí o cara, não é assim, você tem que ficar mais tempo aqui. Eu não tinha muito dinheiro, eu ia embora do núcleo. Aí ia no núcleo do Fluminense, mesma coisa. Ficava 3 lá, era aprovado e perguntava. Porque eu não estava gastando dinheiro para estar no núcleo. Eu queria estar no clube. Eu queria ir pro time, fazer teste do time. Aí me falaram que esse era o caminho, melhor, mais fácil. Aí fui tentando. Passou 1 ano e meio, me arrumaram um cartão do Luiz Mendes, um repórter Luiz Mendes, famoso, né? Coroinha. Isso. E para fazer o teste lá no Botafogo, era direcionado ao Luiz Otávio, que era vice-presidente de futebol do Botafogo, alguma coisa assim. Aí, e me arrumaram um teste no Flamengo. Essa você não sabe. E você vai ficar espantado. Eu lembro que eu fiz na semana no Botafogo, os primeiros dias da semana. Aí chegou na quinta-feira, na quinta, porque eu não iria voltar na sexta no Botafogo, era só na segunda. E na segunda era o teste no Flamengo, no Sub-17 isso, primeiro ano. Aí eu virei pro treinador do Botafogo e falei assim, que eu percebi que ele estava gostando porque eu estava voltando todo dia, os outros já tinham sido dispensados. E aí ele falou, volta segunda. Aí eu falei, eu vou em Friburgo buscar minha certidão. E nada. Era só para fazer o teste no Flamengo. Aí eu falei, só volto na terça, pode? Ele falou, pode, tá bom. Aí ele falou, aí eu lembro até hoje que ele falou assim, mas eu não te aprovei. Aí eu falei, não, tudo bem, mas eu vou buscar meus documentos, tal, mesmo assim. Aí consegui ir no Flamengo. Aí treinava em Santa Cruz da Serra, saía da Gávea, o ônibus, não era? Isso, Santa Cruz. Treinava em Santa Cruz da Serra, não era? Isso aí, velho trovão azul. Então, aí eu entrei no ônibus, sentei no lugar de alguém. Eu não lembro quem, isso eu não lembro. Só sei que esses caras me tiraram do lugar que eu tava. Era assim, ó, tá vendo? Tem hierarquia. Aí, no Botafogo você chegava direto, tinha ônibus não. Você tinha que ir até o lugar pra treinar. Então assim, aí eu já fui para outro lugar, me tiraram de novo. Eu sei que eu fui no braço assim do ônibus até o campo lá, até treinei bem. O cara mandou voltar, só que o cara mandou voltar mais espaçado. Aí no dia seguinte eu tinha que voltar no Botafogo, aí voltei. Aí de novo, Botafogo a semana toda. Aí acho que eu tinha que voltar na outra segunda, um negócio assim, Flamengo. Aí quando chegou na final da semana, o cara já me pediu a documentação no Botafogo. Aí eu não voltei mais no Flamengo. Caraca. Mas foi assim, na mesma época, depois de 1 ano, a persistência, né? Sim. Abriu 2 portas
E é que o Botafogo, naturalmente, foi o que eu andei primeiro. E esse time Por isso que eu fiquei. Era bom pra caralho. Era bom. O primeiro ano dos caras da tua idade, ele é um ano mais velho que eu, de 7-9. No juvenil era 7-9, 7-8. 7-8 é Camilo, George, enfim, o time dos caras bons, Anderson Menezes, Juan, Júlio, Reinaldo, Lê. Era muito bom. Um monte de bandido, mas o time era bom muito bom do Flamengo, era muito bom. O Botafogo treinava onde? Treinava em Magalhães Bastos. E eu tava em Niterói. Que viagem, hein? Era 2 horas todo dia. Foram 3 anos assim. Assim, mudou uma coisa ou outra na trajetória. Mas, resumindo, senão entra muito detalhe. Sim. Mas assim, Felipe é um menino que veio daí, de Nova Friburgo, que conseguiu remando, né, correndo atrás. Então, assim, tem muito orgulho dessa história. Chega no profissional do Botafogo. Antes de você chegar no profissional, por que tu achou que tu podia chegar aqui E vencer? e ir para um clube? Alguma coisa você viu no friburguense, em você, que você não via nos outros? Eu com 11 anos já era titular do 13 e 14 do friburguense. Eu era Isso aí, né? Era abusado já, você desde é grande, pequeno. Você é Mas grande. não era, viu? Não? Na época, não. Porque eu joguei contra o Felipe junto. Um cara do tamanho do Felipe não tem tanta qualidade técnica Normalmente quanto ele tinha. Não tem, entendeu? Ele não era lento, sabe? Fisicamente, tu também tinha uma parada diferente dos outros. Saltava muito. Na bola aérea, tu era muito bom. E aí, como é que tu falou? Vou ficar aqui em Friburgo o quê? Eu vou lá pro Rio que eu vou jogar no Botafogo, no Flamengo. Não tinha essa visão toda, né? Eu mas, entendi, assim, mas você... Eu tinha uma confiança dentro de mim que... Aí eu não sei te explicar, Fernando. Eu com 4, 5 anos falava pros meus pais que eu ia ser jogador de futebol. Como é que você explica? Isso aí não me explica. O teu pai era jogador? Botafoguense. Botafoguense? Não, jogava bem. Muito bem, jogava lá em Friburgo, lá as peladas dele eu ia acompanhar na época, quando eu era moleque, mas não chegou a buscar porque na época dele, aquela coisa, né, tem que trabalhar, meu avô era aquele português, era vagabundo, se fosse jogador, meu pai passou por isso, né, também por isso me apoiou sempre, assim, mesmo não tendo muita condição em alguns momentos, mas... de decisão, de apoiar, sempre. Ele viu a realização dele através de você. Viu, com certeza. De uma forma diferente do que muitos viu, veem com hoje. certeza. Dá pra ver. Não, muito diferente. Não, muito diferente. Não, é claro, tenho certeza disso, até porque eu te conheço. Muito diferente porque ele apoiava mesmo em todos os sentidos. E gostaria, às vezes, até de estar mais presente, mas às vezes tinha que cuidar dos outros também. Trabalhar, correr atrás. Então, assim, é diferente do que hoje os pais fazem, né? Só para falar mais um pouquinho da base, tem 2 pontos para falar contigo da base. É dos caras que você jogou na base no Botafogo. O primeiro, porque o time era muito bom, depois que vocês se juntaram, como a gente falou antes aqui. Mas desses caras aí... No profissional não foram. Ninguém foi. Né? Mas aí é a culpa do clube um pouco também, né? Você acha? Naquela época nossa era mais difícil. Eu também acho que era mais difícil jogar. E o clube também, naquele momento, não teve essa linha. Se o Paulo Autuori continua mais tempo, porque o Paulo ele vai ver a final contra o Vasco em 98, do estadual. A gente é campeão e ele me escolhe. Ele fala para o pessoal da base que vai subir. Segunda-feira eu quero esse menino treinando com a gente. E aí eu vou, só eu. Só que logo depois, a gente vai precisar... Eu lembro que a gente precisava no elenco profissional, o Paulo mandava buscar daquele time. Entendi. Mas o Paulo, depois eu nunca mais vi um treinador fazer o que ele fez em 4 meses. E depois ele sai do clube. Então, assim, depois, essa molecada toda, ela foi sendo emprestada. Até subia, Fernando, mas ficava encostado, treinava à parte. Não tinha espaço. Os treinadores não tinham coragem que o Paulo... Por exemplo, em 97, eu lembro que eu fiz um coletivo contra o profissional, destruí. E eu nem era titular absoluto do Júnior ainda, estava começando nos juniores. Aí, destruí. Aí o Joel, e eu posso falar isso porque eu trabalho hoje com o Ronaldo Torres, que é o preparador físico do Joel há muitos anos. Caraca, manda um abraço para ele. Mano. E aí o Joel...
virou pra direita e falou, não, o menino é muito bom, mas agora não, eu quero o centroavante tal daquele time lá, contrata, não quero ele, não vou trabalhar com o menino, eu quero ser campeão. Então, assim, é o perfil daquele momento. Não dá pra dizer que ele tá errado. Não tá errado, mas ele, por exemplo, eu esperei mais um pouco subir com o Paulo. Então, assim, é muito do momento, porque eram muitos jogadores bons. Então, para ter essa coisa de puxar... o Flamengo, eu acho que foi o Juan com 17 subiu, depois foi o Júlio, aí acaba puxando, né? Não, e só foram os dois também, dessa idade. Sim, mas como foram bem, acaba o pessoal tendo mais coragem de puxar. Eu lembro quando eu fui bem, o Paulo depois chamou o Léo e ninguém reclama. O Léozinho chamou o Leandro Eugênio, ninguém falava nada, porque eu tinha ido e tinha ido bem. Sim. Então, assim, tinha muito disso também. Mas o Botafogo realmente não aproveitou essa geração. Ele subia, ficava um pouco ali, normalmente era emprestado. E é um bagulho que tinha que ser do clube. Não tinha que ser de ninguém, no treinador específico. Tinha que ser do clube. Beleza, o time foi campeão. A gente tem que absorver no mínimo 4 caras desse. Eles vão ficar aí. É mais fácil falar, né, do que estar ali como dirigente na época, porque você para pensar, são clubes gigantes, né? Se perder, a cobrança é muito grande. Então, o que acontecia? Por exemplo, o Léozinho. O Léozinho jogou, não foi tão bem, que é normal. Claro. É jovem. Vamos trazer outro meia, porque o Léo ainda não sustenta. Aí vai botando para trás. Daqui a pouco o Léo tem que sair para jogar mais. Então, o clube grande tem muito disso também. O atleta também tem que saber que ali vai ter 2 jogos, tem que comer a grama. Tem que porque senão, se bobear, não volta mais. Tinha isso também. Não é só do clube. Não, claro. Os atletas, entendi. Eu, por exemplo, mesmo com as lesões, sempre que jogava, fazia alguma coisa diferente. Sim. Entrava contra o Flamengo, eu corria mais que todo mundo. Vai quer dizer que em 2002 eu entrei. Era DOP. Era, pô. Porque ali você aparecia mais que qualquer outro jogo. E aproveitar aquele menino que veio de lá, veio pra isso. Veio pra isso. Não veio pra... Né?